Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo ao nosso webinário. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de contas expert aqui da Olymp Trade e hoje vou estar com vocês nessa próxima hora, abrindo algumas transações e conversando um pouquinho sobre o mercado. Sempre antes de começar, é importante lembrar que o cliente da Olymp Trade está de acordo com os riscos corridos na abertura das suas transações, lembrando que ele pode vir a perder parte ou valor total depositado, dependendo do sucesso das mesmas. E além disso, também não é recomendado que vocês estejam copiando as transações que vão ser abertas aqui, porque elas têm primeiramente ali base total na minha análise de mercado, e segundo que existe um delay natural na transmissão que pode acarretar em resultados diferentes. Para todo mundo que está no chat aí desde o começo da transmissão, como sempre, meu muito obrigado. É sempre muito legal contar com a companhia de todos vocês. Sintam-se à vontade para estar deixando seus comentários, seja agora enquanto a gente está ao vivo, posteriormente também vocês podem estar aí à vontade para estar deixando os comentários. A gente sempre está lendo tudo e respondendo a todos. Peço já que deixem o seu like, que se inscrevam no canal e ativem o sininho para não estarem perdendo aí nenhum dos webinários que nós temos durante a semana. E é claro, recomendem aí os nossos webinários para outras pessoas, para outros traders. Isso faz com que o canal cresça cada vez mais e que a gente tenha cada vez mais gente aqui nos assistindo. Bom, hoje então nós vamos trabalhar com uma estratégia de contas advanced, uma estratégia com um indicador de leitura bastante simples, que tem alguns resultados bastante interessantes e que já não aparece aqui no canal há algum tempo, tá? Antes de começar, para o pessoal do chat, seu Igor, bom dia, seu Crisley, bom dia, sejam aí bem-vindos ao nosso webinário. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a estratégia Millennium, tá? Uma estratégia aí de contas advanced, e para o cliente que tem o status, para que ele abra a estratégia já montada, só é necessário clicar no botão de indicadores. No final do menu ele vai ver a opção estratégias de negociação, e a Millennium é a última estratégia da lista de contas advanced, tá? A gente vai clicar. E aí aqui a gente vai ter duas modificações no nosso gráfico, tá? A primeira, é claro, é a utilização do indicador, o DPO, de Trended Price Oscillator, né? Que seria essas barrinhas amarelas aqui, numa configuração padrão de 10 períodos. E a segunda mudança que é importante também, que é utilizada nessa estratégia e no rodeio, é a modificação do nosso gráfico. Então, quando a gente clica aqui na opção de gráficos, a gente vê gráfico de zona, gráfico de candles, Heikin Ashi e barras. E a gente vai estar utilizando aqui o Heikin Ashi, o gráfico de velas japonesas, né? Claro, é um gráfico que não mostra exatamente o valor do preço no momento, mas ele mostra muito bem as tendências gerais que estão acontecendo, tá? As micro e macro tendências. Então, é um gráfico que a gente pode até ver nessa vela mesmo em questão, como o ponto, né, do nosso valor do ativo está mais acima do que o ponto da nossa vela em si, mas é um gráfico que se encaixa muito bem em algumas estratégias, como por exemplo aqui a Millennium, que a gente vai estar utilizando o nosso DPO, tá? Como oscilador aqui principal. Então, basicamente, o que a gente vai buscar é um sinal padrão para qualquer tipo de indicador em forma de histograma, que é um sinal maior do que o sinal anterior, para cima ou para baixo, né? Então, a gente tem aqui alguns momentos, por exemplo, onde a gente tem essa visualização. No início da vela, as nossas barrinhas aqui são, por exemplo, nesse momento maiores do que as anteriores, tá? Então, aqui no caso era para cima, a gente teria alguns movimentos para cima, posteriormente aconteceu também para baixo,
tá? E além disso, o momento de virada do sinal é um momento bastante importante também, é um momento bastante positivo. Então, quando ele deixa de ser negativo e se torna positivo, ou quando ele deixa de ser positivo e se torna negativo. Tá? Então, é uma leitura bastante simples de uma estratégia que funciona muito bem. Tá? Eu vou estar trabalhando, como sempre, no gráfico de 1 minuto. A estratégia funciona muito bem ali para tempos de 1, 2 e 3 minutos. Tá? Eu, pessoalmente, sempre opto por 2 minutos. Eu prefiro não correr o risco ali do 1 minuto que, querendo ou não, é uma transação muito complicada. Né? Vou estar trabalhando no meu valor padrão de $10. E no começo agora do webinário tenho ali $9.586 na conta real. Como o seu Igor mesmo comentou, o mercado está bastante complicado nesse momento, né? A gente está aí agora a menos de uma semana das eleições presidenciais nos Estados Unidos, então um evento que deixa o mercado muito ativo, o mercado com algumas movimentações muito diferentes do padrão, por isso é importante tomar todos os cuidados, buscar realmente sempre pelos melhores sinais e, né, claro, dentro de uma estratégia com a utilização de um histograma, sempre o momento do cruzamento, da troca de sinal, é o momento mais propício à abertura das transações. Tá? Vamos aqui então abrir os nossos ativos padrões. Basicamente aqui a gente está numa análise do dólar, né? O valor do dólar vem aí numa alta bastante interessante, uma alta que também tem ligação com a perspectiva das eleições, né? Além disso, hoje também daqui a 20 minutos nós temos inventários de petróleo dos Estados Unidos, uma notícia importante para o mercado também, que a gente sempre dá uma olhadinha quando acontece no nosso webinário, tá? Então, eu vou estar aqui abrindo os ativos. Para isso, só é necessário clicar no nome do ativo e ao lado da porcentagem de cada um deles, clicar no ícone de estrela para que a gente tenha abas de navegação rápida, tá? A gente vai abrir aqui os nossos ativos padrões. Basicamente, então, a gente tem o índice do dólar, Dow Jones e Nasdaq, CAC 40, ouro, Apple, euro-dólar, GBP dólar e a prata. Tá? São os ativos que a gente vai trabalhar hoje. A gente vê alguns ativos já com uma possibilidade interessante de sinal, como por exemplo a Dow Jones, né? Chegando próximo ali a um cruzamento desses sinais. E a gente, é claro, vai dar preferência para esses momentos. Eles não acontecendo, a gente vai, é claro, tentar entrar dentro de uma tendência como está acontecendo, por exemplo, aqui no CAC. Né? Vamos dar uma olhadinha no próximo sinal. Um bom sinal de abertura de transação. Vou aproveitar a transação de 2 minutos aqui no CAC 40, índice de bolsa francesa. A gente vê que o sinal que a gente recebe nesse momento é maior do que o sinal anterior, que é, por sua vez, maior que o anterior, né? Entrando numa crescente aqui de sinais de abertura de transação para baixo. A gente está longe ali, ainda tem um certo espaço para pontos de suporte que foram utilizados anteriormente. Então, dentro desses 2 minutos, a gente pode ter um resultado positivo. Tá? É claro que com a velocidade do mercado nesse momento, a gente precisa tomar um cuidado especial, tá? Porque olha só, isso pode vir a acontecer em alguns momentos, tá? Mas dentro de um gerenciamento a gente sabe que não é algo muito preocupante. A gente sempre tem as nossas possibilidades de recuperação dentro das nossas transações, tá? Vamos, é claro, esperar aqui o final dessa transação e entender o que a gente vai fazer posteriormente. Aqui realmente a gente já não deve ter um resultado positivo, mas a gente deixa preparado uma transação já de $20 e vamos buscar por nossos sinais. Esse momento, tá? Como a gente tem aqui, momento de lateralização mesmo no gráfico de Heikin Nash, a gente vê que os sinais são bastante inconstantes e pouco interessantes para nós.
né? Então esse momento, por exemplo, aqui no ouro, um momento muito ruim de operação dentro da nossa estratégia, assim como esse momento mais curto da Nasdaq, também um momento pouco interessante, tá? Vamos só dar uma olhadinha, um novo sinal com uma abertura de transação para baixo, mas a gente aqui muito próximo a esse nível de suporte, né, que é bastante recente, então por isso eu não vou abrir essa transação, tá? A Apple também vem bastante lateral, o euro-dólar também bastante lateral, da mesma forma que a libra-dólar e a prata. Então realmente os ativos aqui que nós temos de forma inicial podem ser ativos um pouco mais interessantes, como acontece aqui com a virada dos sinais do dólar, né? Então a gente tem aqui um sinal pequeno ainda do nosso DPO, mas um sinal verde. Vamos ver se ele vai se manter para a próxima vela. Caso isso aconteça, a gente pode abrir uma transação para cima, uma transação de recuperação, tá? Mais um segundinho, um sinal bastante pequeno ainda. Me preocupa um pouco, tá? Realmente porque ele acontece, mas ele é um pouco menor e a gente está num topo aqui da nossa vela. Então, por isso, como é uma transação de recuperação, eu vou optar por aguardar um pouquinho mais, tá? A Dow Jones também tem uma possibilidade de sair um pouco desse nível e pode ser interessante para nós, assim como o CAC também começa a apresentar algumas velas de alta. E isso pode ter um resultado positivo, tá? Vamos dar uma olhadinha, se o Igor falou que a prata está próxima aí também de virar. É o que vem acontecendo, mas a prata vem no momento mais lateral, né? Então pode ser que ela ainda fique travada um pouco nesse ponto que a gente está vendo e que pode ser um pouquinho mais complicado agora. Olha só como a gente já tem um sinal bastante negativo, tá? O dólar então continua aqui com essa micro tendência de alta. Enquanto isso a gente vai procurando por novos sinais. A Apple aqui realmente sem nenhum sinal interessante. O euro-dólar agora sai um pouco porque, obviamente, o dólar se movimentou bastante. E aqui a gente tem um primeiro sinal positivo acontecendo pela libra-dólar, né? Um primeiro sinal que acabou de acontecer. Vamos ver a abertura da próxima vela. Caso ela seja positiva dentro da nossa estratégia, né? Caso seja aqui um bom sinal, a gente pode abrir essa transação para baixo, tá? O valor do ativo ficou um pouco parado aqui, o sinal ele acontece próximo ali a um cruzamento recente, então a abertura de transação para baixo aqui na libra dólar para 2 minutos, tá? Vamos ver se o ativo vai ter força o suficiente para sair aqui desse ponto. O sinal ele também ocorre no euro-dólar e, é claro, também ocorre no índice básico do dólar para essa continuação de micro tendência de alta, né? O gráfico do Heikin Ashi das velas japonesas ajuda muito exatamente nessa visualização. Então nós temos uma possibilidade muito boa de entender quando essas micro tendências começam e acabam, né? Essa é a grande vantagem, vamos dizer assim, dessa forma de gráfico, dessa visualização que a gente está utilizando agora, tá? Como eu falei, é uma visualização que é utilizada em poucas estratégias de forma geral, mas algumas se encaixam muito bem com essa possibilidade. Aqui, mais uma vez, a gente já deve ter uma transação negativa, tá? É uma questão, é claro, de tempo também, de encaixe de tempo em cada transação, mas não tem problema. Aqui no caso eu ainda tenho uma transação sem risco de $50, eu vou estar ativando ela para, claro, caso essa transação não tenha um resultado positivo aí nos próximos 20 segundos,
a gente busque aí por uma nova movimentação que deve começar aí logo em algum dos ativos, tá? É claro, como a gente viu na segunda-feira, né, esse é um horário bastante lateral, vamos dizer assim, então é algo que a gente precisa tomar um cuidado especial, mas a transação aparentemente pelo som aqui terminou positiva, por incrível que pareça. A gente fechou aqui com uma diferença pequena, tá? Mas olha só como é importante manter a transação aberta, né, até o final, porque para uma transação que praticamente a gente já estava dando como perdida, ela teve um resultado positivo no final das contas, tá? Então a gente tem aí 6,40 de lucro inicial agora no webinário, imaginando que os 16 que a gente recebeu, 10 foram pagos ali pela primeira transação, né? A gente compensou a primeira perda e teve um lucro ali em cima de 6,40, tá? E agora, é claro, a gente vai continuar buscando por novos sinais. A Nasdaq vem numa continuação de tendência, né? Uma tendência forte de queda. Isso pode ser interessante para nós. Ela sai um pouco desse nível anterior, né? Desses níveis anteriores de suporte, mas ainda continua um pouco travada nesses pontos, tá? Ou próxima a esses pontos. Então, mesmo assim, tomar um cuidado especial com essa abertura, mesmo que a gente tenha um sinal interessante daqui a pouco, tá? A prata vem numa situação parecida, né? Então a gente está próximo ali ainda a alguns pontos de suporte recente, mas de forma geral o ativo vem numa queda bastante longa. Então pode ser que esse movimento continue com mais força nos próximos minutos, tá? E para os outros ativos aqui até o momento ainda nada muito interessante. A Nasdaq apresenta agora um sinal de abertura de transação para baixo. Ela subiu um pouquinho. Eu vou abrir essa transação, já que a gente voltou para o nosso valor de 10 dólares, a gente pode se arriscar um pouquinho mais, conseguir fazer a abertura num ponto um pouco mais alto, né? Então no início da vela lá retornou um pouquinho. Isso pode ser interessante para o nosso resultado, tá? Então esses primeiros, vamos dizer, 5 segundos são importantes também, sempre que existir a possibilidade, né, de esperar um pouquinho para abrir em um ponto mais alto quando a gente está abrindo transações de baixa, ou em um ponto mais baixo para transações de alta, isso sempre ajuda, a gente ganha alguns pips com essa modificação e às vezes esses pips vão ser o suficiente para garantir um resultado positivo. Então aqui acredito que a gente conseguiu fazer uma boa abertura num bom sinal, né? Um sinal aqui bastante consistente, um segundo sinal bastante consistente. Então, de forma geral, o mercado vem continuando com essa tendência de queda muito forte que a Nasdaq vem passando durante o dia todo, tá? Também a gente precisa esperar, porque agora a gente já tem ali o nosso valor, basicamente o valor do ativo atual basicamente no valor inicial da nossa transação, faltando ali pouco mais de 30 segundos, mas a gente aguarda até o final para imaginar o que vai ser feito posteriormente, tá? Agora também a gente está se aproximando de uma notícia importante, então somado a todas as situações que já existem, existe também a questão da notícia, então algo que a gente precisa tomar um cuidado especial, tá? Mas de qualquer forma, até o momento a transação vem ali num ponto positivo para nós, se modifica agora e deve fechar por poucos pips, tá? De diferença, basicamente aqui, vamos dar uma olhadinha, são por 2 pips e meio mais ou menos. A transação fecha com um resultado negativo, não tem problema, a próxima transação de 20 dólares é o que a gente vai buscar aí como forma de recuperação, tá? E aqui a questão é mesmo uma questão talvez de tempo, né? A gente deve ter uma alta aqui do ativo, uma transação de 1 minuto teria dado um resultado positivo,
né? Então é uma questão de se ajustar ao que vem dando mais certo para cada ativo específico, mas é claro que logo a gente imagina que essa tendência de queda deva continuar, né? Assim como a gente tem outros ativos, a prata também vem numa queda forte, né? Basicamente todos os ativos aqui que a gente está trabalhando hoje vêm em momentos ali de grande queda, né? Com bastante força. Então algo que chama até bastante a atenção e é bastante interessante. Exato, seu Igor, o que eu falei, é uma questão de ajuste com o tempo que vai dar mais certo dentro de cada ativo. Realmente ali para 1 minuto a gente teria um resultado positivo. Optei por 2 minutos, por ser o tempo que eu estou, vamos dizer, mais acostumado, o tempo que eu trabalho com mais frequência, e aí foi uma diferença bem pequena. Mas não tem problema, como a gente vem trabalhando, né, com o sistema de compensação de riscos, e tudo isso está calculado, né, esses loss eles estão calculados dentro das possibilidades. A gente não tem grandes problemas para recuperar esses valores, tá? Agora a prata ela sai com um sinal que não é para a abertura da transação, né? Um sinal menor do que o anterior, a vela até começa verde, então a gente vai aí aguardar um pouco na busca por novos sinais, tá? Então Libra dólar pode apresentar um sinal nos próximos minutos, da mesma forma que o euro dólar, tá? E isso, é claro, tem ligação total com o valor do índice do dólar em si, que provavelmente também pode apresentar um sinal de baixa para os próximos minutos, tá? A gente vai dar uma aguardada, ver qual vai ser a situação para as próximas velas. E tendo a confirmação, é claro, dos sinais, acredito que é mais interessante a gente dar prioridade, né, para a abertura no índice do dólar, já que é um ativo que no momento está pagando 92% para os clientes expert, tá? Então essa é uma das vantagens para quem tiver dúvidas, para quem tiver perguntas sobre a aquisição, as outras vantagens dos status, tanto o Advanced quanto o Expert. Vocês podem ficar à vontade para estar entrando em contato conosco pelo e-mail vip@olimpetrade.com ou diretamente em contato com o pessoal do suporte online e pedindo uma ligação do gerente Gustavo para que a gente volte a conversar posteriormente, tá? Seu Guilherme, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso webinário. O dólar agora já começa um movimento, continua o movimento anterior, né, o movimento de alta, chegando agora provavelmente próximo ali a um nível de resistência, que é claro pode ser quebrado, mas é um nível até o momento bastante forte, tanto até que o sinal que a gente recebe agora ele é menor do que o anterior, né? Então não é um sinal ali para nossa abertura de transação para cima, mostra que nesse nível existe realmente uma força contrária aí de mercado. Então nesse momento a gente vai continuar aguardando por movimentações mais interessantes. O ouro realmente, pessoal, o ouro eu vou até aproveitar e fechar nesse momento porque é extremamente lateral, da mesma forma que a Apple, né? Então são dois ativos que não estão nos dando possibilidades de movimentação nesse momento. A Libra dólar também bastante lateral, mas a gente até conseguiu encaixar aqui uma transação interessante. Os outros ativos já estão com movimentações um pouco mais completas, movimentações um pouco mais com mais possibilidades para nós, tá? Faltam aí 2 segundinhos na prata. Novo sinal, o sinal também não é o sinal ideal para a abertura da nossa transação. A gente mantém aqui a nossa espera, tá? A Nasdaq também vem com um movimento bastante lateral nos últimos minutos, né? Saiu de uma lateralização com uma pequena queda e voltou a se lateralizar novamente. É o que vem acontecendo de forma geral, né, com o ativo. Ele tenta se manter bastante em valores mais altos, mas não vem conseguindo, né? E agora o dólar ultrapassa um pouco aquele nível de
resistência que a gente havia imaginado. Isso pode ser positivo para nós, caso aí a gente tenha bons sinais. A gente pode fazer algumas aberturas para cima nessa continuação de micro tendência que vem acontecendo, tá? Faltam 2 segundos, vamos ver o novo sinal de abertura de transação para cima. Bom, vou aproveitar, vou abrir essa transação, uma transação de 2 minutos. Vamos ver se os 2 minutos vão ser o suficientes. Como eu falei, a gente se afastou bastante desse nível aqui, né, que estava mais ou menos nesse ponto. Temos um bom sinal de abertura, uma micro tendência bastante forte. Isso pode ser positivo para a nossa transação, e aí sim, ainda mais positivo, imaginando que é um ativo que está pagando a porcentagem mais alta desse momento, né, 92%, pode ser interessante para nós, tá? Claro, são 2 minutos com uma adrenalina bem grande, porque é um ativo que tem uma movimentação naturalmente já bastante forte, né, bastante rápida, e além disso a gente está num gráfico curto, muito próximo ali a uma notícia, mas vamos dar uma olhada para ver o que pode acontecer nesse próximo minuto. A primeira vela fechou basicamente ali no momento inicial da nossa vela, no momento inicial da nossa transação, perdão, ela chegou a ter pontos mais altos, mas retornou um pouco no momento do seu fechamento, tá? Chegando, como eu falei, próximo a esse nível aqui, que pode ser um nível forte de resistência aí aos movimentos, tá? E é claro, a gente ainda tem aqui um pouquinho mais de 20 segundos, quase 30 segundos, vale a pena a gente aguardar aí até o final. A tendência, né, de forma geral, a micro tendência, ela continua como uma tendência de alta, isso a gente consegue ver pela própria formação das velas, mas o valor do ativo já retorna bastante, né, e o sinal agora já começa até a ser contrário. Ok, a gente já prepara aqui então uma transação sem risco de $50, tá? E aí quando a gente encontrar um bom sinal, a gente faz essa abertura. Claro, aqui no dólar a gente precisa aguardar para saber se essa vela vermelha vai ter a mesma movimentação que as anteriores, por exemplo, tá? Ou seja, uma única, na verdade, somente um momento dentro dessa micro tendência, ou se vai começar a partir de aqui uma micro tendência de baixa. Por isso vale a pena a gente esperar um pouquinho, tá? Agora a notícia do petróleo vai sair. Vou aproveitar, vou até abrir aqui o petróleo para a gente dar uma analisada. Eu vou só voltar para o gráfico padrão, tá, de candlesticks. Eu gosto de estar analisando aqui o que deve acontecer. Claro, aqui no petróleo, infelizmente, a gente não consegue aproveitar essa notícia, né? Porque a gente tem aqui uma transação de duração mínima de 5 minutos. Então ela perde um pouco a dinâmica do webinário. Por isso, normalmente, a gente não faz essa transação, mas é sempre legal estar dando uma analisada de forma geral, seguindo uma tendência geral de mercado. O petróleo vem também em uma queda bem brusca aí do seu valor. E agora começa a responder um pouco a notícia que saiu há alguns segundos, né? A gente teve ali a saída do relatório e já vê uma vela, vamos dizer, bastante desproporcional a todos os outros movimentos, o que é sempre interessante de ver na prática, né? Um início de recuperação. Mas realmente, pelo tamanho da primeira vela, a gente já consegue entender que foi uma notícia importante, mas um resultado não tão diferente, pelo menos aparentemente, do que o mercado já estava aguardando. Então ele consegue se proteger
anteriormente, mas mesmo assim a formação dessas velas é bastante interessante, né? Às vezes a gente vê isso acontecendo e não entende exatamente o porquê, mas realmente tem total ligação com uma notícia que muda drasticamente o valor do ativo, tá? Olha só até como os sinais ficam totalmente bagunçados, né? A gente não tem como se basear nos nossos sinais. Entrando aí no terceiro minuto onde a notícia já basicamente perde um pouco da sua força, mas são velas muito interessantes aí, muito diferentes do que a gente normalmente está acostumado a ver no gráfico do petróleo, tá? Então voltando aqui para as nossas transações padrões, vamos só, opa, deixa eu voltar aqui para o nosso gráfico de Heikin Nash e buscar agora por uma por uma transação de recuperação. Aqui no euro dólar a gente tem o primeiro sinal, como tem também no dólar um primeiro sinal, né? Um sinal aqui a partir do cruzamento. Vamos aguardar então aqui um segundo sinal, e caso ele seja positivo, a gente pode abrir essa transação para baixo, a transação sem risco, 2 minutos. Sinal bem forte, né? A gente vê o primeiro sinal, o segundo sinal ali praticamente 3 vezes maior. Vamos ver se os 2 minutos vão ser o suficientes para manter o valor do nosso ativo nesse nível mais baixo e garantir um resultado positivo. E aí, é claro, isso deve ter acontecido no euro dólar e também na libra dólar, né, já que são ativos que têm total ligação. A gente vê esse tipo de movimentação acontecendo. A prata também apresenta um sinal positivo, tá? Faltam ali alguns segundos ainda. Eu não vou abrir uma transação aqui na prata, porque eu não gosto de ter 2 transações abertas de uma vez só. Mas para quem gosta, para quem trabalha dessa forma, olha só, mais um bom sinal aqui que pode ser positivo aí para a abertura das transações, tá? Falta um pouquinho mais aí de 1 minuto. A Nasdaq também deu um sinal interessante. A Nasdaq é um pouco mais perigosa porque a gente está num nível forte aqui de resistência, né? Um nível que vem, pelo menos foi bastante respeitado alguns momentos atrás. Claro, imaginando por um gráfico de 1 minuto, é importante a gente entender um pouco esses níveis. E vamos voltar então aqui no dólar. Olha só, mais uma vez para 1 minuto, a gente teria um sucesso basicamente garantido. Agora, nesse momento, a gente muito travado aí, muito próximo do valor inicial da nossa transação, né? Então, na verdade, acho que eu até vou aderir aí a 1 minuto. Aqui, infelizmente, a transação vai fechar negativa. Para quem colocou uma transação de 1 minuto, a transação mais rápida teve um resultado com certeza positivo, né? Era uma transação sem risco, então no caso eu não perdi nada com isso, mas a partir de agora as minhas transações sem risco de 50 dólares acabaram. Logo eu já devo estar subindo novamente de nível, já estou próximo aí ao nível 4 do caminho do trade e logo devo receber novas transações também, tá? Mas mais uma vez o tempo foi o nosso inimigo agora na abertura. Um tempo ali de 1 minuto teria garantido uma boa transação de recuperação, tá? É uma questão também de ajustes. Em alguns momentos um tempo mais curto vai ser melhor, em alguns momentos um tempo mais longo vai ser melhor. É uma questão de ajuste ao que está acontecendo dentro do mercado, tá? Vamos continuar buscando agora por sinais. Uma nova lateralização parece começar a acontecer. Agora o dólar apresenta um sinal de baixa, né? Então a gente teve uma formação de doji nesse gráfico, não nos mostra muita coisa, tá? Então é importante lembrar que a gente não está no gráfico de candles e sim no gráfico de candlesticks, tá?
Então, mesmo uma formação como essa não é muito informativa para nós, né? Realmente, seu Igor, não só hoje, né? Durante a semana toda, ontem foi um dia bem complicado também. Segunda-feira ainda foi possível fazer ali algumas boas transações, mas de forma geral, é claro, é o que a gente já está esperando, né? Quinta e sexta devem ser ainda, vamos dizer, mais difíceis, tá? Mas faz parte. A gente precisa se adaptar a qualquer possibilidade de mercado, tá? A prata agora apresenta um novo sinal de alta, mas ainda não é o sinal que a gente busca. Libra dólar chegando aqui a um ponto de resistência, da mesma forma que o índice do dólar vem chegando a um ponto de suporte, né? Ele fica um pouco mais travado nesse ponto aqui, então algo que a gente precisa tomar cuidado, mesmo tendo um bom sinal de abertura de transação para baixo, tá? Claro, a gente vai aguardar aqui o fechamento dessa vela, ver a abertura da próxima, pode ser que a gente se afaste bastante desse ponto. Caso isso aconteça, aí sim a gente tem uma possibilidade interessante, mas por enquanto não é o que acontece. A gente vê o mercado ainda oscilando bastante nesse ponto e se mantém ali, pelo menos por enquanto, dessa forma. Tá? O CAC apresenta um primeiro sinal aqui depois desse movimento mais lateral, um sinal de baixa muito pequeno ainda, tá? Mas a gente pode aguardar para ver se esse sinal vai se confirmar e a tendência geral de baixa do ativo vai continuar. É importante que o ativo saia um pouco desses níveis mais próximos aqui de suporte, para que a gente tenha uma confiança de que essa lateralização terminou. Isso acontecendo e a gente tendo um novo sinal de baixa, a gente pode abrir uma transação aqui no índice francês, tá? Ok, a gente vê um sinal muito próximo do anterior, pouco interessante para nós nesse momento, né? É um sinal que agora é um pouquinho maior, mas na abertura da vela ele estava praticamente do mesmo tamanho, então momento ali para a gente tomar um cuidado especial, tá? Vamos dar uma olhadinha na prata novamente. A prata continua aqui numa possibilidade de alta, travando também nesses níveis anteriores de resistência. E o dólar agora pode apresentar uma nova micro tendência, ou novamente a gente pode ter somente uma vela atrapalhando o movimento do mercado, tá? Certo, seu Igor. Eu realmente, no caso do senhor aí, recomendaria talvez aproveitar o lucro que o senhor teve, né, um bom lucro aí, para um dia bastante difícil. E tentaria aí preservar esse valor o máximo possível, né? Nesse momento a ideia é lucrar algum valor e se manter preservando esse valor, isso é importante, tá? Ok, agora o dólar começa a apresentar um movimento que pode ser bastante interessante para nós. O CAC até saiu um pouquinho do nível que a gente estava visualizando anteriormente. Agora a gente tem um novo nível aqui de um possível suporte que, caso seja quebrado, pode causar ali alguns sinais interessantes para nós também, tá? No momento ainda não foi quebrado, a gente vê que o valor do ativo ainda está bastante próximo aqui desse nível de suporte que vem segurando o valor do ativo, tá? Seu Beril, infelizmente não, tá? Normalmente os sorteios, quando existem, são feitos ali nos webinários que vocês já devem ter assistido também do Jocely, né? Que é um dos nossos analistas, mas a gente está estudando formas de implementar isso aqui também nos nossos webinários
aqui do nosso setor para dar uma dinâmica também mais interessante para os webinários, tá? Então, infelizmente no nosso webinário de hoje não, mas com certeza daqui há algum tempo o senhor já deve estar vendo isso acontecer também nos webinários aqui do nosso setor de contas expert. Novo sinal de abertura de transação para baixo. A vela retornou um pouquinho e eu vou abrir essa transação, lembrando agora uma transação de 1 minuto, tá? Uma transação mais arriscada, mas aproveitando que o valor do CAC saiu um pouco aqui desse nível de suporte. Vamos ver se isso vai ser o suficiente para garantir um resultado positivo, tá? Certo. Realmente a gente tinha, né, um sistema ali de sorteios mais interessantes. A gente está pensando em como implementar isso novamente. Provavelmente com transações sem risco, né? Eu acho que é o que sempre chama mais a atenção dos clientes, tá? E é o que eu falei, uma questão aí de algum tempo para que isso já esteja acontecendo novamente, tá? A transação aqui vai fechar muito no limite, com sucesso. Eu tô já muitos anos no mercado, tá? Já tenho aí quase 6 anos no mercado e sinceramente eu me sinto até hoje com um nível de adrenalina muito alto quando eu faço as transações de 1 minuto, tá? Então, mais uma vez, a gente estava com uma transação de $50 aberta numa queda que aparentemente é o natural do ativo, né? Uma continuação de uma tendência maior. Faltando ali 30 segundos, a vela foi bastante contrária ao nosso movimento. Quando eu já estava dando a transação basicamente por perdida, no último segundo a gente tem uma virada, uma diferença minúscula, tá? E a transação foi positiva. Então é algo assim que até hoje, depois de tanto tempo de mercado, é algo que é interessante, é claro, das transações de 1 minuto, mas isso me afasta um pouco, eu acredito até que por questões de saúde, né? A gente acaba perdendo a nossa saúde se a gente operar muito assim, né? Até brinco com meus clientes que a gente acelera nas nossas transações, mas acelera na nossa velhice também, mas a transação foi bem sucedida, isso é o que importa para nós. Tivemos aqui $45 de lucro, né? Lembrando que o CAC está pagando aí 90%, 30 desses 45 foram para pagar as transações anteriores, tivemos aqui mais $15, somado a esses $15, a gente tem ali mais $6, né, se não me engano, dessa transação inicial, 6,40, temos aí praticamente $22 de lucro num webinário aí bastante difícil, mas realmente aqui o tempo de 1 minuto foi mais positivo para nós. Agora a gente pode diminuir bastante o valor dessa transação. Eu tenho até algumas transações em risco de $5. Eu vou estar até configurando elas, porque aí dessa forma é o que eu estava falando para o seu Igor. A gente tem como preservar o nosso lucro, né? Então eu tive um lucro num momento muito difícil e consigo me preservar dentro desse momento e garantir que pelo menos ali os meus $22 não vão ser tocados, né? Eles podem ser somente aumentados aí até o final do webinário, tá? Faltam aqui 10 segundinhos para um possível bom sinal do dólar, tá? E a gente vai aguardar para ver se isso realmente vai acontecer. Ele sai agora dos níveis que eram níveis mais preocupantes. Faltando aí mais um segundinho. Sinal completo, abertura de transação para cima, novamente de 1 minuto, tá? Seu Alexandre, bom dia aí para o senhor. Exato, seu Igor. Realmente o coração a longo prazo sofre com essas transações de 1 minuto, tá? Mas agora a gente pelo menos já garantiu um lucro interessante, então a partir daqui é realmente um trabalho para manter o valor, né? E é claro, tentar aumentá-lo caso seja possível, mas realmente eu vou estar fazendo a utilização dessas transações sem risco, porque
um dia muito difícil. Segunda-feira já foi um dia bastante difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu encaixar um lucro bem interessante, né? Mas hoje realmente o mercado oscilando demais numa velocidade muito alta, então vale a pena se segurar aí numa taxa de lucro mesmo que menor, tá? Aqui infelizmente a transação não foi positiva. O que acontece, mais uma vez, como eu falei, é uma transação sem risco, então a gente realmente vai se protegendo de todas as formas, e essas transações sem risco de $5 realmente eu no meu dia a dia não utilizo, tá? Eu normalmente venho a utilizar ali transações de $50, às vezes quando eu consigo ganhar de $100 eu utilizo de 5 ou até de 1, né? Eu tenho até algumas transações sem risco de $1. Essas realmente eu não utilizo, então é legal a gente aproveitar para esse momento mais conturbado do mercado, tá? A Nasdaq também apresenta agora um sinal de baixa, um segundo sinal, saindo desse momento mais lateral, né? Ele está aqui com uma lateralização forte. Vamos ver o próximo sinal, se a gente sai um pouquinho desse nível, e aí caso sim a gente pode abrir uma transação para baixo, tá? Não é o que acontece, então a gente não abre a transação. O sinal, só para explicar, né? Agora ele está positivo, ou seja, agora ele está maior do que o anterior, mas na abertura da vela ele era menor do que esse anterior aqui, mostrando que essa força de queda ela não deve ser o suficiente para continuar caindo com o valor do ativo. A prata teve um cruzamento recente aqui, um bom cruzamento, né? Vamos ver se a gente consegue sair um pouco desse ponto, que é um ponto ali que vem sendo respeitado nesse momento. Caso sim, vai ser possível aí fazer uma transação para baixo aqui na prata, tá? Mas a gente consegue ver que é um ponto que acaba atraindo o valor do ativo o tempo todo, né? Ele acaba sempre retornando e aí novamente um sinal contrário. O sinal começa menor do que o anterior, né? Ele dá uma ideia de continuação dessa tendência de baixa, tá? Mas agora com muito menos força do que é o que estava acontecendo anteriormente, né? Então esse cuidado é importante, não é só porque a gente tem uma barrinha para baixo que a gente tem um sinal completo de abertura de transação para baixo, tá? A libra dólar pode apresentar um sinal interessante, o euro dólar vem já com um bom sinal, e o dólar continua, né, apresentando esses sinais de alta, tá? Mas também a gente fez uma entrada que não foi muito positiva ali no dólar, tá? Talvez aqui a Dow Jones esteja com um movimento mais interessante. A gente vê bons sinais aqui sendo formados, né? Sinais bem limpos. Vamos dar uma olhadinha. Ok, abertura de transação para 1 minuto para baixo na Dow Jones. Vamos ver se a gente tem tempo suficiente para entrar nessa tendência aqui de queda, tá? Que é o que vem sendo respeitado de forma geral pelo mercado, e se 1 minuto vai ser o suficiente para garantir um resultado positivo aqui na Dow Jones, tá? Para as transações de 1 minuto, é claro, é padrão que a gente fique muito em cima do valor da abertura da nossa transação basicamente o tempo todo, né? Porque é difícil a gente cair numa mudança muito brusca do mercado, tá? Que a gente tem a queda dos payouts já, infelizmente, dos nossos pares de moedas. Mas agora a gente teve um impulso um pouquinho mais forte, pode ser que ajude a fazer com que a nossa transação tenha um resultado positivo, tá? Ok, é o que acontece. Aqui foram somados 4,50, um bom valor. Lembrando, o Nasdaq aí, a Dow Jones, perdão, pagando 90%, então somados aos 22, né? A gente tem ali mais $4. Temos aí $26 já de lucro para um webinário bastante difícil, mas agora tem um valor mais interessante, né? Um valor mais próximo ali ao que normalmente a gente trabalha, né? Então
querendo ou não, mesmo no momento mais complicado, a gente conseguiu se aproximar mais de um resultado mais padrão, que basicamente o que eu gosto de buscar num dia ideal é algo em torno a $1 por minuto, né? Acho que é um bom pagamento, vamos dizer assim, pelo trabalho no mercado, quando eu opero com mais frequência, né? Então, normalmente, a gente tem ali algo em torno a 50, 45 minutos de trabalho no mercado, quando a gente consegue ali $0,5, $1 por cada minuto de lucro, é um valor interessante, tá? Aqui a gente tem um pouco mais, vamos dizer, do que $0,5, então é um bom valor mesmo assim por minuto. Vamos ver se a gente consegue encaixar mais uma transação, talvez a Dow Jones seja o caminho para isso. O CAC 40 lateralizou, já vou aproveitar para fechar. Nasdaq em cima de um nível de suporte é um momento perigoso, assim como a prata, mesmo com bom sinal em cima de um ponto de suporte. O dólar também próximo a esse nível, tá? Vamos dar uma olhadinha, o sinal acontece, mais uma então transação para baixo aqui de $5, valendo aí para 1 minuto, tá? E pessoal, aproveitar esses últimos minutinhos, aproveitar que a gente tem ainda uma transação aqui aberta, que vai rolar um pouquinho, aqui para nós o resultado, é claro, é importante, mas como eu falei, é uma transação sem risco, valor pequeno, mas realmente para buscar aumentar ainda um pouco o nosso valor, caso ela feche positiva, só para que a gente tenha uma ideia, a gente fecha ali em 30, quase em $31, aí sim um valor bem interessante. Uma coisa importante que a gente vai ter na noite de quinta para sexta-feira, né, um fechamento aqui importante, lembrando que a gente está na sessão de fechamentos, né, de algumas grandes empresas, tá? Então, na quinta, depois do fechamento do mercado, a gente tem o fechamento de 3, vamos dizer, gigantes aí no nosso mercado Forex, tá? É isso até que eu estou fazendo, transferir aqui para o Forex. Infelizmente aqui a transação não deu certo, tá? Foi por uma diferença até bastante razoável, ela começou bem, mas depois retornou bastante. De qualquer forma, um lucro interessante aí para o nosso webinário, tá? Então, só para passar aqui para vocês, como eu falei, de quinta-feira, depois do fechamento do mercado, a gente tem o fechamento trimestral do Facebook, da Amazon e do Twitter, tá? E o que acontece? Para o Facebook, para a Amazon, a expectativa é de que a gente tenha um fechamento positivo, tá? Principalmente para a Amazon, um fechamento muito positivo para a Amazon, que ganhou uma força gigantesca nesse momento de pandemia. E a partir disso, caso esses fechamentos sejam realmente positivos, a gente deve ter uma alta considerável no valor dos nossos ativos, tá? Todos os clientes da Olymp Trade receberam um e-mail informando exatamente o que a gente está aguardando. Então tudo vai depender do valor das ações de cada uma dessas empresas, tá? Exatamente depois do fechamento trimestral. Mas, assim, na minha opinião, acredito que para a Amazon e para o Facebook realmente exista uma alta interessante, mas até para a Amazon. O Facebook deve sim ter uma alta, mas não com tanta força, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nessa situação. O Twitter é uma situação um pouco diferente. A gente deve ter, caso o valor das ações diminua, chegue em $0,09, se não me engano, a gente deve ter uma queda longa do valor do ativo, tá? Então, para quem gosta de operações mais longas, operações do Forex, é um movimento bem interessante, um momento legal, os 3 ali fechamentos, vamos dizer, principais dessa semana, né? Então é algo que vale a pena aproveitar, tá? Eu pessoalmente tenho muito interesse aqui na Amazon, porque desde que a gente começou a receber as cotações da Amazon, né, ele já vem no movimento de alta, teve uma queda, uma recuperação, só que eu estou trabalhando num gráfico de 4 horas, tá? Mas de forma geral
a gente espera uma alta bem interessante do ativo, durando aí por alguns meses, pelo menos até o próximo fechamento, e isso pode garantir um lucro muito interessante para quem gosta de operações no Forex, tá? Bom, pessoal, chegando então no final aqui do nosso webinário, um webinário bem difícil, mas que conseguimos ali fechar com um lucro interessante, lembrando algo em torno ali a $22, tá? Um bom valor para o risco que a gente correu. A gente trabalhou hoje aí com a estratégia Millennium, né? Uma estratégia ali bem interessante, que é claro, em situações mais comuns do mercado, vai trazer alguns resultados um pouco melhores, né? Para, claro, momentos mais longos ali, é uma ótima estratégia também, tá? Para quem gosta de fazer entradas em tendência, até para o próprio Forex, quando a gente tem alguns cruzamentos ali, a gente tem ótimas movimentações, tá? Como sempre, eu queria agradecer a todos pela companhia aqui conosco. Peço mais uma vez que deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, tá? Recomendem os vídeos para todo mundo, para quem tenha interesse no mercado. No mais, tomem o máximo de cuidado essa semana. É uma semana que tende a ser bastante difícil aí nesses próximos 3 dias. E desejo, é claro, a todo mundo um excelente, né, fim de semana, quarta, quinta e sexta aí, com muito lucro para todo mundo e muito boa sorte nas futuras transações. Até mais. Tchau, tchau.